Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 11 de agosto de 2025, com os preços explodindo, principalmente no café, com notícias degeadas, infelizmente, para os cafeicultores. A bolsa explode, o café Conilon, lá em Londres, está subindo quase 8,5%, mais de 8,5%, a 3.740 dólares a tonelada, enquanto que o café arábica em Nova York sobe 4,44% a 323 centes por libra-peso. 3 dólares e 23, uma subida fortíssima dos cafés. Tivemos geadas hoje, vamos mostrar, e o Ronaldo Coutinho, meteorologista aqui do Tempo e Dinheiro, vai avisar e está muito preocupado com a geada de amanhã. Então vamos começar mostrando, infelizmente, a geada que se abateu lá nos cafezais do meu amigo Tiago Romagnoli, lá de Monte Carmelo, Cerrado Mineiro, 18 hectares, que foi para o pau. Queimou, as folhas estão todas queimadas. Perto de Monte Carmelo, para baixo de Monte Carmelo, Ibiá, veja essas imagens, esse vídeo dessa manhã, com o gelo tomando conta das folhas dos cafés de Ibiá, Minas Gerais. Mostre, Davi. Sorriso, mais um dia dos pais com a geada. Ó. Vamos ver depois, né? O que aconteceu. 2015 deve ter afetado pra caramba. Mas que foi isso. Vamos ver, ó. Temos imagens mais fortes, né? Conforme o tempo foi aquecendo, está um sol forte aqui. Vocês estão vendo aqui na minha janela do campo, eu estou aqui no interior de São Paulo, entre Campinas, Limeira e Mogi-mirim, está um sol forte, mas de manhã, 7 graus aqui. Lá em cima, 0 graus, muito gelo, vamos mostrar já. Também pegou a região de Indianópolis, ali em cima de Uberlândia, Indianópolis. Uberaba, Uberlândia, Cerrado Mineiro, e pegou a maior produção de tomates, o maior produtor de tomates do Brasil, o Trubetsky, a empresa Trubetsky. 600 mil pés de cafés cobertos de gelo. Mostre, Davi. Indianópolis, Minas Gerais. Eu nunca vi falar isso. Olha aí, parece que até, como se diz, nós tá no sul. Vocês já viram? Olha aqui. Olha. Só gelo. Meu Deus do céu. Ok. Era 11h30 da manhã, portanto, uma hora atrás, lá em Monte Carmelo, 1 grau. E de novo, hein? O Ronaldo Coutinho vem aí, a preocupação dele é com a madrugada de terça-feira, portanto, amanhã. Muita preocupação. Na política, na economia, saiu o relatório do Banco Central agora há pouco, mas a primeira informação é da Infomoney dizendo que o Tesouro Brasileiro está com uma dívida pública fora de controle. Essa é a manchete da CNN, documento descreve pior na trajetória da dívida. Analistas entendem que regras de controle das contas públicas são insustentáveis e o Lula nem tchum, só gastando e ofendendo o nosso principal cliente, que são os Estados Unidos. Ele fica insistindo em desafiar o Trump. Claro, quem paga a conta somos nós, né? Isso que é triste. E, como eu disse, o Banco Central publicou hoje o PIB, o relatório da economia,
o relatório feito com os economistas, né? O Boletim Focus, indicando que há uma previsão de redução no PIB pela primeira vez desde junho. Indica ainda a redução também na inflação. Ou seja, a economia está garroteada pelos juros para conter a inflação, só que destrói o PIB e a economia. Por quê? Porque o Lula continua gastando. Ou entende isso, ou nós vamos à breca. É disso que se trata, essa é a nossa preocupação. Já mostramos o tempo e agora tem a manchete da Revista Oeste dizendo que a semana começa com geada, declínio de temperatura e chuvas intensas. Uma semana complicada para o tempo, complicada na economia, mas na política, e nós vamos trazer já a nossa enquete, tudo indica, começam as confluências das notícias mostrando que Jair Bolsonaro pode se transformar em candidato à presidência da República e a nossa enquete está focada nisso. A informação mais forte é do ministro Luiz Fux, que vai pedir adiamento do julgamento de Bolsonaro para o ano que vem, para coincidir com o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Pelas pressões e pelas notícias que nos chegam, tudo indica que Bolsonaro está candidatíssimo e a gente vai acompanhar. Agora vou a São Paulo falar com o Sérgio Braga. Está frio aí em São Paulo, Sérgio? Fresquinho, João Batista, 17 graus nesse momento. Depois de uma madrugada bem fria, viu? Bateu 8 graus, mas a sensação térmica chegou a 5, 6 aqui na capital paulista. Expectativa é de que essa temperatura continue desta forma até pelo menos quinta-feira. Esse é o destaque, inclusive, da Folha de São Paulo, assim como outros veículos de comunicação. Começou com 8 graus, deve ter a máxima de 18, está quase lá. O céu está parcialmente encoberto, né? Tem uns feixes de sol por aqui, mas não são suficientes para poder aquecer, não. Por enquanto, essa é a previsão. João Batista, lembrando que ao longo dessa edição nós teremos mais prestação de serviço, viu? Teve neve na Serra Catarinense, essas geadas, principalmente no Triângulo Mineiro, e a gente vai trazer uma previsão completa daqui a pouquinho, João Batista. Pois é, bom a gente sempre localizar a geada, porque não foi geral, não pegou todo o sul de Minas, não pegou a cafeicultura, pegou a região, o Triângulo Mineiro, pegou a região fortíssima da produção brasileira, que é o Cerrado Mineiro, Triângulo Mineiro e o Cerrado. Nossa, cafés de qualidade. Prejuízo incalculável, mas não foi toda a cafeicultura, então calma lá. Mas os preços estão explodindo porque é uma especulação, o pessoal se posiciona antes dos fatos, né? Então, sobe no boato, né? Depois cai dos fatos, aquela história. Agora, na economia brasileira, com esse levantamento do Banco Central da pesquisa Focus, o dólar começa a subir. Como é que está o dólar? Davi da Luz, como é que está o dólar nesse instante? Subindo 0,, não está subindo muito. Está ali 5,44, R$ 5,44 é o custo de um dólar hoje. Está quase que estável, hein? Não está subindo muito, não. Vamos acompanhar. Daqui a pouco o Sérgio Braga vai trazer mais informações e hoje é dia de Maurício Bellinello mostrar como é que está a economia do ponto de vista dos operadores de mercado. Tudo isso aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Eu tenho uma imagem muito bonita que o Maílson Antunes Pereira nos mandou lá de Uberaba, do Triângulo. Ele estava ali no Triângulo indo para Araguari. Olha lá, o IP, ao mesmo tempo, é uma imagem muito bonita do Cerrado Mineiro, que é fria, mas a natureza está resplandecente, está muito bonita com esse IP amarelo aí. Viva o Brasil! E vamos em frente, Davi da Luz. Vamos colocar aqui a nossa imagem sempre de estímulo, de confiança e de otimismo com o nosso Brasil. O Brasil vencerá é a nossa mensagem constante. A nossa mensagem do Brasil vencerá está baseado na perseverança e no trabalho dos produtores rurais que estão sustentando o nosso país. A eles, sempre e constantemente, a nossa homenagem. Dito isso, nosso editor, Davi da Luz, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam bem-vindos a essa edição com notícias complicadas, mas sejam todos bem-vindos. Vamos em frente, vamos nos informar. Aqui é o Tempo e Dinheiro. Hoje é uma segunda-feira, 11 de agosto de 2025, e na sequência os destaques dos nossos especialistas, porque o Trump disse que a China vai comprar soja e os preços estão subindo. O Vladimir conta essa história.
Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Segura o cavalinho aí, João Batista. Mais uma semana de cavalinho, mercadão aí com boas cotações. Chicago puxou, né? O Trump anunciou que vem pressão aí de negócio com a China. Até agora a China não se pronunciou. Será que vai comprar? Mas o mercado segue animado. Começou a semana aí com ganhos importantes de 15 a 25 pontos lá em Chicago. Mercado interno aí também está pressionando, balcão pagando R$1 pelo menos acima de sexta-feira. Semana começando animada, já vamos comentar a situação aí de um mercado otimista aí nesse começo de semana, João Batista. Até daqui a pouco, Tempo e Dinheiro. O destaque continua sendo o frio na semana. Hoje tivemos temperaturas negativas em algumas áreas de café. Já recebemos informes de mínimas próximas de zero, negativo em Patrocínio. Teve ali na divisa entre São Paulo e Minas. Próximo, deixa eu me lembrar aqui, Poços de Caldas, próxima, não sei se Belmonte, eu não tenho aqui o nome certinho das cidades, mas algumas áreas de lavouras de Minas Gerais tiveram temperatura negativa. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo, esse sim, segue com preços firmes. Sexta-feira foi um dia de baixa liquidez, mas isso tradicionalmente ocorre. De qualquer forma, os preços da carne no mercado atacadista, visando o final de semana, tivemos ontem o Dia dos Pais, teve um bom movimento. Expectativa agora é de que essa condição continue nos próximos dias. Antes de falarmos sobre as cotações, vamos àquele giro tradicional, com a soja na Bolsa de Chicago, mostrando o que acontece, todas as commodities agrícolas, inclusive petróleo, só menos o ouro que recua, o ouro segue em queda. Mas começando pela soja, alta de 2,49% a $10, 11,62 estilingada para a soja, o milho a $4 mais 8,37, 0,59 de alta, trigo $5, 15 mais 90, 0,17 de alta. Em Londres, café robusta sobe 8,28% a $3.729 por tonelada, repetindo, 8,28 de alta. O café em Nova York também tem uma alta de 3,88%, arábica negociada a 321,20, açúcar alta de 1,29 a 16,46, algodão a 66,84, alta de 0,36%, petróleo próximo da estabilidade, 0,013 agora, 0,13 de alta, $63,95. Oscilando nessa casa dos $3.400, o ouro segue a $3.407, $3.408 agora, por onça Troy, recua 2,40%. O câmbio dólar nessa semana abre com uma ligeira alta de 0,24% a R$ 5,44 mais 65. E o índice Bovespa lá na B3 recua 0,08 a 135.793 pontos. Portanto, o dólar segue com a variação positiva, o índice Bovespa segue do lado negativo nesse momento. Confirmando mais uma vez, a soja na Bolsa de Chicago, aquela piscadinha, está aí, $10, 11,87, alta de 2,5%. O café em Nova York, também aquela piscadinha, Davi. O café em Nova York, nesse momento, a alta de 3,81% a 321,13. O mercado do boi gordo, vamos lá, cotações do mercado futuro. Em queda nesse momento, agosto a 312,30, 1% de queda, setembro a 321,20, outubro a 329,30 e novembro a R$332 por arroba. Mercado futuro recua, mas o mercado físico segue em alta. 6 praças hoje, entre 32 pesquisadas pela Scott, subiram. São Paulo, Barretos, Araçatuba tem a referência 302,50, Triângulo Mineiro 285,50 na prazo, Belo Horizonte 291,50, Norte de Minas 285,50. Daqui a pouco, Luiz Gustavo Sussum, direto do CPE, comenta conosco o mercado de pecuária na abertura dessa semana, pós-Dia dos Pais e de olho ainda na questão do tarifaço de Trump, João Batista. Pois é, ontem, Dia dos Pais, almoço, as famílias reunidas aqui também, e a quem manda não queria que eu falasse de política, mas ele acaba comentando. E aí a conclusão foi, lembramos, claro, aquele ensinamento de um estrategista em campanhas políticas americano que formulou uma frase lá nos Estados Unidos, dizendo
quem ganha a eleição é a economia. Aí a frase é a economia, estúpido, ele explicou, né? Rebatendo as informações que quem prepondera é a economia. E aqui no Brasil, além da economia estar nessa situação que vocês sabem muito bem, já relatamos, com os preços altíssimos, né, do supermercado, é um absurdo, um roubo, com essa inflação aumentando e também tudo por conta das altíssimas taxas de juros, para conter uma disparada da inflação, mas isso quem vai ao supermercado sabe muito bem o que é custo de. Acho que travou, inclusive, a transmissão do João Batista Oliva. Ele estava falando sobre essa questão dos custos, né? E quem ganha realmente é a economia. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ver o resultado da economia cada vez mais pungente, o segundo maior crescimento, onde? Na Argentina, com Javier Milei, que vem implementando todas essas questões voltadas à recuperação da economia da própria Argentina. Bom, nós vamos agora às informações da enquete. Temos mais uma enquete. Na semana passada foram várias, uma audiência muito grande, inclusive a participação de todo mundo, porque a gente convide você que está nos acompanhando em todo o Brasil pelo YouTube, possa ir lá e dar sua opinião para a eleição do ano que vem, outubro de 2026. Qual a sua preferência para presidente? Entra aí na possibilidade de disputar as eleições do ano que vem. Jair Bolsonaro, temos o Tarcísio de Freitas, Lula e também a Simone Tebet. Em qual deles você faria ou deixaria seu voto de confiança nas urnas e elegeria para a presidência em 2026? Portanto, participe conosco de todo o Brasil essas informações. Essa enquete vai até às 14 horas, o Davi da Luz está informando aqui, então você pode votar, avise os amigos para a gente possa ter o resultado dessa enquete. Não tem aquele rigor de uma pesquisa eleitoral, não é registrada também no Tribunal Superior Eleitoral, como as pesquisas geralmente são feitas, mas a gente quer saber a sua opinião, você que é do público, você que nos acompanha aqui pelo Tempo e Dinheiro. Qual candidato Voltei. você elegeria em 2026? É isso, João Batista? Voltei estranhamente. A hora que você vai falar do principal, cai a internet. Estranho. Mas vamos lá. Por que nós escolhemos hoje, nessa enquete, colocar o Jair Bolsonaro? Porque eu estava dizendo que as notícias dão conta que ele está candidatíssimo, tudo indica. O ministro Luiz Fux, do STF, vai pedir, é o que diz as notícias, vai pedir a prorrogação, né, no acompanhamento do julgamento do Bolsonaro, que vai jogar para o ano que vem, juntamente com o julgamento do TSE, né, que ele está inelegível. Então, assim, tudo pode mudar no ano que vem. Com essa tentação de que nós tenhamos o Jair Bolsonaro na disputa, nós fizemos a enquete. Então, repetindo para vocês, estamos colocando o Jair, estamos colocando o Tarcísio, o Lula e a Simone, porque se o Lula não puder, o PT está procurando colocar a Simone como candidata. Então, você tem a opção, pode começar a votar, já estão votando, né? Já tá lá, o Jair está com 78, o Tarcísio com 18. Olha como é que mudam as coisas. Lembrando que o Tarcísio está almoçando agora, lá na Faria Lima, com os donos do dinheiro grosso, e eu aposto que ele vai dizer que eu não sou candidato a presidente, sou candidato ao governo de São Paulo. Aí sim, tudo se encaixa. Vamos esperar os acontecimentos, mas hoje a gente está nesse tirateima aí, você pode nos dizer. E só para referendar aquilo que eu estava comentando com o estrategista americano que disse, olha, a economia está nessa porcaria, e aí eu fiz uma indagação, foi quando me tiraram do ar aqui, que eu perguntei. O problema não é do Jair, o problema é do Lula. Aí tem essa indagação que causou um silêncio. Qual é a obra do Lula que você pode citar agora? Qual é a grande obra, a grande marca do governo Lula? Cite uma obra, uma marca. O que ele está fazendo, a não ser perseguir o Jair Bolsonaro e bater boca com o Trump, prejudicando a economia brasileira. É disso que se trata. E aí o problema, então, de novo, hein, não é do Jair Bolsonaro, que está preso na sua casa, no seu apartamento lá em Brasília, na sua casa em Brasília. O problema é do Lula. É isso que está levando as pessoas a se manifestarem dessa maneira aqui na nossa enquete. Davi, dá mais uma piscadinha aí. Como é que está? O pessoal está votando, 253, começou agora, você tem até o final do programa, né? Tem praticamente 1 hora e 10 minutos para você votar
Você que está em outras plataformas, entre no YouTube, porque é um serviço exclusivo do YouTube, dá a votadinha e depois você volta para a sua plataforma preferida. Então, até o momento, 253 votantes, é isso, Davi? 73% para o Jair, Tarcísio 23%. Está bem votado o Tarcísio, hein? E o Lula 4%. A Simone, olha lá, 1%. Parabéns. Ok, vamos agora voltar às nossas notícias. Vamos ao giro das notícias agrícolas com o Sérgio Braga. Giro das notícias agrícolas. Sérgio. Soja CPEA. Demanda segue aquecida, mas câmbio limita a alta de preços. Milho. Cotações seguem em baixa no Brasil. Feijão CPEA. Ritmo de negócios é lento e preços seguem em queda. Manga CPEA. Preços da Palmer e da Tome sobem no Nordeste. A oferta controlada e retomada de consumo garante nova recuperação das cotações. Tomate CPEA. Produtividades mais altas contribuem para maior oferta. E agora, as principais notícias da política e da economia. Sérgio Braga. Da Gazeta do Povo, milagre argentino. O país deve ter o segundo maior crescimento do PIB entre as principais economias, pouco mais de um ano e meio após posse de Javier Milei. Do Metrópolis, Colômbia, morre Miguel Uribe, baleado durante a campanha à presidência. Uribe estava internado desde o último dia 7 de junho, quando foi baleado durante comício em Bogotá, capital do país. Na Revista Oeste, feminista ameaçada de prisão por dizer que Erika Hilton é homem, recebe asilo na Europa. Na Revista Oeste, casal é denunciado pela PGR por xingar Gilmar Mendes em 2018. E em 2023, Alexandre de Moraes arquivou o caso, mas reabriu em seguida a pedido da defesa de Gilmar Mendes. Da Revista Oeste, STF deu golpe de Estado, afirma colunista do The Wall Street Journal. A jornalista Mary Anastasia acusa o ministro Moraes de censurar críticos e mandar prender adversários políticos. Da Gazeta do Povo, Estados Unidos acusam Moraes de usurpar poder e prejudicar relação com o Brasil. Do jornal Globo, vice-secretário de Trump e rede social de Musk atacam Moraes em meio à crise. Christopher Landau diz que o ministro tenta silenciar indivíduos e empresas em solo americano. O X aplaude sanções contra o que chama de campanha de censura e violação do devido processo legal. Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro, entre aspas, esteja livre. Aliado de Eduardo Bolsonaro, Jason Miller voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes e reforçou defesa do ex-presidente nas redes sociais. As notícias mais impactantes, né? Então, a morte do Uribe, o candidato que seria vencedor pela direita das eleições na Colômbia, muito trágico e muito impactante, vai seguramente levar a eleição direto para a direita. Olha a imagem postada pela esposa do falecido candidato à presidência da Colômbia. É muito, muito triste, né? Muito chocante o que ela diz, né? A senhorita Maria Cláudia sempre. Maria Cláudia sempre será, desculpe, Maria Cláudia, ela diz, sempre será o amor da minha vida, graças por uma vida cheia de amor, graças por ser um pai querido para as meninas, o melhor papai para Alejandro também, é o filho. Bom, peço a Deus, última frase, Davi, peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem você. Nosso amor transcende a esse plano físico, esperamos que quando cumprir minha promessa com nossos filhos, irei buscar-te e teremos, nossa, uma segunda oportunidade. Puxa vida. Descanse em paz. Ela está dizendo que ela vai se encontrar com ele lá em cima. Puxa vida, que coisa triste. E esse tipo de mensagem seguramente vai impactar as eleições. Então a Colômbia vai abandonar a esquerda, os comunistas, como também o Chile está abandonando os comunistas. A Bolívia
depois de muito sofrimento e muitos anos de sofrimento, está indo para a direita e fica aí na mira a Venezuela do Maduro, onde os Estados Unidos está dando 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro, pela prisão do Maduro. Ele está apavorado, dizendo que venham covardes, tal, mas ele está lá refugiado no palácio dele, lá em Miraflores, lá na Venezuela. Muito bem. Mas o nosso grande destaque mesmo é essa posição do jornal Wall Street Journal. Essa é a Bíblia da economia americana, que é o carro-chefe da economia do mundo. Então, assim, esse é o jornal que impacta, é um editorial onde os formuladores da economia do mundo leem. E eles estão dizendo, estão entendendo através desse editorial que houve um golpe de Estado perpetrado pela Suprema Corte do Brasil e o ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Então, assim, é um fato muito importante, tão importante quanto o radar uma área econômica aqui do Brasil, o pessoal do radar, dizendo que o Lula está provocando o Trump, da Veja, o radar de Veja, Lula provoca Trump e desanima empresários que esperam negociação séria, ou seja, está, ao invés de negociar com os americanos, mostrar a posição do Brasil, fica ofendendo e fazendo política, não descendo do palanque. Essa é a posição do Trump e os empresários estão desesperados, porque são eles que vão pagar a conta, depois nós, né, os trabalhadores, a economia do nosso país. E a Folha, o colunista Hélio Gaspari, disse que o Lula adotou a pior forma de negociação com o Trump e, por fim, a pior forma de negociação política é o que está acontecendo com os presos políticos do nosso Brasil. A Gazeta do Povo está mostrando uma maldade incrível com uma idosa, a dona Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos, operada, teve que dormir no chão, está doente, sofreu violência na cadeia, dormindo no chão, nesse frio, sem nenhum amparo. Por que isso? Só porque ela estava ali no 8 de janeiro? Por que essa violência? Por que essa crueldade? O que está acontecendo com o Brasil? Pessoal, vamos com calma aí. Sabe? Além de não ter o devido processo legal sendo cumprido, além de ser uma condenação genérica, sem nenhuma prova que a dona Iraci tenha cometido algum crime, além de tudo, ainda tortura. Pessoal, vamos parar com isso? Está na hora? Precisamos mudar o Brasil. Essa é a nossa esperança, a nossa mensagem. E, mais uma vez, nós estamos em defesa da liberdade, em defesa de quem está sustentando o Brasil. Aqui o Tempo e Dinheiro está em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E agora sim a gente volta para o nosso foco, que é o tempo. Notícias do tempo desta segunda-feira com Sérgio Braga. Das geadas que foram registradas no Triângulo Mineiro, que nós mostramos, inclusive a gente vai retomar esse tema daqui a pouco. O clima, a temperatura despencou em boa parte do país e essa previsão de temperaturas amenas, frias, vai até pelo menos aqui em São Paulo na próxima quinta-feira, temperaturas baixas. Já no Rio Grande do Sul, destaque inclusive da semana, que começa com temperatura negativa, sensação térmica de menos 3,4%, com as mínimas motivadas por essa massa de ar polar que atua sobre o estado, sobre a região sul, parte do sudeste, vai subindo até pelo estado do Mato Grosso do Sul, a outras regiões do Brasil. Daqui a pouquinho, Ronaldo Coutinho comenta exatamente isso. Na semana também nós tivemos neve na Serra Catarinense, Serra do Rio Grande do Sul, mostrando exatamente o que aconteceu e já estava previsto essa precipitação. Muita neve lá no sul do Brasil. Mostra algumas imagens para a gente, Davi. Muita neve.
Bom, e vamos também à previsão do tempo, a mostrar exatamente essas imagens que a gente vai mostrar agora, são os quadros, a previsão de muito frio para o dia 15 de agosto, essa a mancha mais azulada, o tom mais intenso, mostra a possibilidade de geadas, muito frio, queda na temperatura e estende, inclusive, pelo estado do Paraguai, Paraguai, Argentina também, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do estado do Paraná, parte também do estado de São Paulo, chegando até mesmo em algumas regiões do Rio de Janeiro. Isso para o dia 15 de agosto. Tem o mapa para o dia 26 de agosto, a situação continua a mesma, a intensidade também dessa massa de ar polar continua sobre boa parte do centro-sul, parte do sudeste, também sul do Brasil. Tem a imagem para o dia 4 de setembro. Olha, não muda muita coisa, mas a temperatura deve ficar um pouquinho mais amena no Rio Grande do Sul, em algumas regiões ali do estado de Santa Catarina, mas mesmo assim o frio continua intenso. Vamos à previsão agora no mapa INMET, mostrando o que acontece com as chuvas no Brasil. Ao norte, tradicionais chuvas registradas, na parte verde, também tem chuva agora no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, além de algumas regiões do leste, capitais do Nordeste. As demais regiões do Brasil seguem com tempo firme e, lógico, com muito frio. Vamos ao satélite Cosmo também, mostrar exatamente essa situação. Tem uma faixa de umidade passando pelo Brasil Central, se estende ali com chuvas localizadas agora, principalmente no estado do Pará, também tem chuva no Amazonas e outras regiões do norte do Brasil. Demais regiões do Brasil, nesse momento, o tempo segue firme. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá? E vamos à previsão do tempo desta terça-feira, dia 12, até o próximo dia 18, segunda-feira, com chuvas concentradas na faixa leste do Nordeste e norte do Brasil, e ainda registrando algumas precipitações nesta terça-feira e também na quarta-feira no litoral do Espírito Santo, subindo a chuva para o litoral do Nordeste, concentrada na região norte. Brasil Central, região Sudeste e Sul segue com tempo firme a partir do próximo dia 15, sexta-feira, com algumas chuvas se aproximando da região sul, uma nova frente fria leva chuvas ao Rio Grande do Sul a partir do dia 17, domingo, e também na próxima segunda-feira, dia 18. Chuvas, portanto, retornam ao sul do Brasil a partir do dia 17. Brasil Central continua com a condição de tempo seco e baixa umidade. Bom, vamos à Serra Catarinense, né? Saber do Ronaldo Coutinho como é que fica a previsão do tempo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Tivemos uma madrugada fria na região de Caconde, ali em Nordeste de São Paulo, perto de Boteiros também, perto de Poços de Caldas, teve lavouras de café com temperaturas negativas. Patrocínio também, teve algumas lavouras de café com temperatura perto de zero negativo, assim como na região próxima ao sul de Alfenas, Varginha, também tiveram geadas com temperaturas bem baixas. Mas vamos aqui, ó. Vamos agora aqui ao mapa primeiro da chuva. Nós temos o quê? De 11 a 15, praticamente nada de chuva em grande parte do Brasil. Isso aqui, ó, essa chuvinha aqui é na quinta-feira que vai passar uma frente fria aqui ao largo da região sul, que pode provocar alguma chuvinha fraca entre quinta e madrugada de sexta-feira. Alguma coisinha também em São Paulo, hoje e talvez no decorrer da quinta para sexta. E aqui tem um pouco hoje e um pouco também no final da semana, mas de maneira geral pouco. Aqui é o domínio do ar frio e seco. Aqui no norte, pancadas de chuva no Amazonas e Roraima. Nos 15 dias até o dia 25 de agosto, nós temos boa chuva aqui no norte. Aqui no oeste do Mato Grosso é uma friagem que pode entrar ali depois do dia 20. E aqui no sul, a chuva também ganha corpo no final, próxima semana. Nessa semana é mais seco, na próxima semana a chuva ganha mais intensidade. E aqui no litoral do Nordeste nós temos o quê? Chuvas também pegando desde Natal até o sul da Bahia e o leste da Bahia, região da Cealba. E no norte, boa chuva. Na anomalia de chuva, nos próximos 15 dias, toda essa região aqui abaixo do normal, principalmente por causa dessa semana, que é uma semana mais seca. Semana que vem é um pouco mais úmida aqui no sul. E aqui fica dentro do normal a um pouco acima. Temperaturas bem abaixo do padrão aqui, ó, todo o centro-sul. Vai continuar com geadas aqui, tivemos neve no sábado, temperaturas hoje quase 4 negativos aqui, 3,6 negativos em São Joaquim, quase 5 negativos em Palmas, negativo no Rio Grande do Sul,
Aqui, ó, nessa região de São Paulo, aqui, a área de Caconde, Boteiros, chegou a ficar entre 0 e 1 negativo. Também tivemos negativo aqui nessa região de Minas, e aqui em Patrocínio teve algumas lavouras também com valor negativo. Então essa região aqui fez muito frio essa madrugada, geada fraca também em pontos aqui do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, também frio aqui na região do Mato Grosso. E vai continuar. A próxima madrugada tem geada em pontos da área do café. Parecido com a de hoje, alguns pontos mais quentes. E de maneira geral, essa semana domina o tempo frio. Na semana que vem, pode ser que entre outra massa de ar frio depois do dia 20 de agosto. Então, provavelmente, agosto vai ter um frio bem persistente. Só para o pessoal ter curiosidade, até hoje, esse é o trimestre aqui em São Joaquim mais frio desde 1990. 35 anos que nós não tínhamos um inverno tão frio no topo da Serra Catarinense em termos médios, considerando até hoje. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Pois é, então vamos ilustrar o que o Coutinho disse. Ele não mostrou a situação dele, ele só falou. E nós temos a imagem que ele nos passou, divulgou aí na internet, lá em São Joaquim, né, na manhã de sábado. Olha o Coutinho debaixo da neve forte que caiu lá em São Joaquim, Serra Catarinense. Mostra, Davi. Dia 9 de agosto de 2025. Estamos aqui debaixo de uma bela nevada. Vamos dar um passeio aqui, ó. Olha só como é que está aqui o chão. Já começando a acumular neve esse ano. Esse ano é a neve mais forte aqui na Climaterra. O carro aqui também tá a coisa mais linda, ó. Estamos com o carro aqui já branquinho, já caiu perto de meio centímetro a 1 centímetro de neve. E tá aqui, ó, o pátio da Climaterra, passeando aqui com a neve caindo. Tá realmente um espetáculo à parte. Tá muito frio. Olha que espetáculo aqui, ó. Então, vamos encerrando aqui mais um espetáculo à parte. Hoje, dia 9 de agosto de 2025, já com o quintal ficando branquinho com a neve. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Para quem gosta, é um prato, né? Agora, lá embaixo da serra, aí a coisa caiu mesmo, ficou toda branca. Olha aí essas imagens que nós temos para mostrar, entre São Joaquim e São José dos Ausentes, Serra Catarinense, muita neve. Depois, olha, as cidades ficaram brancas naquela região da Serra Catarinense, também no norte do Rio Grande do Sul. Ó, São Joaquim. Ó, o pessoal gosta, né? Sei lá, eu gosto de sol, de calor, enfim, cada um escolhe. Olha que, em compensação, essa manhã, para quem está chegando agora, a região aqui do Cerrado e do Triângulo Mineiro pegou uma geada forte, conforme disse o Coutinho. Olha a região de Ibiá. Olha o café cobrindo de gelo. Ê, Sorriso, mais um Dia dos Pais com a geada. Ó. Vamos ver depois, né? O que aconteceu. 2015 deve ter afetado pra caramba. E pior mesmo foi o tomate, é da região ali de Indianópolis, perto de Uberlândia. Olha essa produção de tomates envarados. Ali é a maior produção de tomates ali dessa região, que fica ali perto de Uberlândia. Mostra aí, Davi. Indianópolis, Minas Gerais. Eu nunca vi falar isso. Olha aí, parece que até, como se diz, nós tá no sul. Tá? E agora também vamos para Campo Grande, imagens enviadas pelo Dr. Orivaldo Melo, nosso amigo aqui do Tempo e Dinheiro. Olha a manhã da pastagem, ele não gostou nem um pouquinho da geada que se abateu lá no Mato Grosso do Sul. Orivaldo Melo no ar. João Batista, Tempo e Dinheiro, Orivaldo Melo, Agropecuária Mel, Fazenda Lontra, Riba do Rio Pardo, Campo Grande, MS. Hoje, dia 11 de agosto, a sexta geada do ano. Foi menos que ontem, mas branqueou. Isso traz muito aumento de custo para nós. Não tem jeito, esse jeito não tem controle. Vamos tocando em frente, vamos trabalhar. Orivaldo Melo. Pois é, o pasto apodrece com todo esse frio. E olha,
O Coutinho não deu destaque, mas ele falou numa rede dele aí que ele está preocupado com o tempo amanhã cedo lá em cima, no Triângulo Mineiro, novamente. Atenção, pessoal do café. Nós vamos trazer mais imagens daqui a pouco, mas o destaque mesmo é para o dia 15 de agosto. Olha como é que está previsto. Esse é informações do Agrotempo, do Almir Trevisan. Frio para 15 de agosto, sexta-feira. Portanto, pessoal, bom, não há o que fazer, né? O que se pode fazer? Mas ela vai avançar pela parte do litoral de São Paulo, pegar o Rio de Janeiro também e vai subir. Frio, então, para o final de semana, são as nossas informações. Enquanto isso, o pessoal lá do Rio Grande do Sul está muito feliz que o dia amanheceu com sol, né? Lá no Paraná, o Neymar Fensky, de Santa Catarina, dizendo que tempo firme, 14 graus pela manhã no oeste de Santa Catarina, um pouco de geada pela manhã, depois de neblina, até agora, 12 horas, o sol abriu. A Franciele Sobuc, de Laranjeiras do Sul, Paraná, manhãs e noites muito frias na região de Laranjeiras, temperaturas subindo e o sol aparecendo. A dona Rosângela Mafra dizendo que sol e muito vento no norte de Mato Grosso, e são as informações que nós temos, muita informação sobre tempo. Bom, e também tem muita informação de política também. Davi, como é que está a nossa enquete para antes do intervalo? Como é que está a enquete? Põe uma piscadinha da enquete. Já votaram 591 pessoas. Atenção, vocês que estão em outras plataformas, entrem no YouTube para votar na nossa enquete, para nos direcionar sobre o nosso andamento aqui do nosso programa, nesse acompanhamento da política brasileira. Estamos perguntando que é uma possibilidade do Jair ser candidato à presidência, sendo ele possivelmente candidato, em quem você escolheria? O Jair está com 72% da preferência, o Tarcísio com 23%, muito bem votado, o Tarcísio mesmo dizendo que o candidato dele é o Jair. O Lula, claro, é que o Lula tem pouca votação aqui no Tempo e Dinheiro, os petistas comparecem dando 4% de votos para ele e 1% para Simone Tebet. Até as 2 horas estamos esperando o seu voto. Vamos para o intervalo, porque na sequência vem Vlamir Brandalize com os preços da soja subindo nesta segunda-feira. É um instante só, voltamos já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade.
11 de agosto de 2025, de volta com o Tempo e Dinheiro, agora focando na soja, que está subindo, porque o Trump passou uma notícia nesta madrugada, para nós, madrugada, dizendo que a China estava procurando ter certeza que poderia ter abastecimento de soja pelos americanos. Claro que não é bem assim, mas foi o que Trump disse. E os preços subiram e se mantém em alta. Não, já chegou a 10,10. Vamos ver como é que estão os preços da soja agora, Davi. 10,10, alta de 23 pontos, quase 24 pontos no vencimento novembro. O gráfico mostra isso, a subida que deu pela manhã, pela madrugada, esse verdão no meio, disparou, depois ficou aquela negociação, será que sustenta, será que a China vai confirmar, tal, deu uma caidinha para 10,7, 10,6 chegou, e aí agora volta para 10,10, certamente tem condições de sustentar esse preço da soja. Os 4 principais vencimentos hoje estão ali, agosto 25 pontos de alta, 9,91, o setembro 9,91,50, novembro 10,11, janeiro 10,29, boa alta na soja. E aqui a soja no Brasil, na B3 Base Porto Paranaguá, setembro 21,87, 2,48% de alta, que bela alta. Novembro 22 com 31, 2,39. Dose dupla daqui a pouco, na sequência, o Vlamir Brandalize e depois o Belinello. Operação de mercado, será que é para aproveitar esse preço? Mas antes vamos saber como é que estão as consequências e as alterações de preços aqui dentro do Brasil. Notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Boa tarde, Dom Vlamir Brandalize. Esfriou aí na sua Curitiba? Porque aqui no meu Mato Dentro eu tô com as pernas geladas essa hora, cara. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Tá meio fresco, João. Amanheceu aí 3, 4 graus, parece a temperatura. Esse é o tipo do cara que gosta de frio. Não, tá fresquinho, tá louco, cara. Você tá... Bom, o inverno esse ano tá um inverno um pouco mais característico, né? Ele tá com temperaturas amenas, frio, geadas. Ele tá um inverno bem típico de inverno aqui do sul, né, João? Tá. Mas vamos lá, mercadão. Então, o que voltou foi a China comprando, é isso? Por isso que é esses preços do mercado. Comente aí. Não, a China até agora não confirmou compra nenhuma. Quem anunciou foi o Trump, né? O Trump anunciou aí que a China compraria milhões de toneladas, então isso deu uma animada no mercado, né? Então, mas como o preço está se mantendo... Esse faz parte do acordo comercial que está sendo traçado lá, né, João? Que eles estão montando o acordo comercial e China se dispõe a comprar. A China precisa de muito soja, né, João? Provavelmente nessa safra mais de 110 milhões de toneladas. O Brasil vai ter aí para eles talvez umas 80, 85 no máximo, e daí ela vai precisar comprar ali nos Estados Unidos, comprar na Argentina. E os americanos também têm a China como seu principal comprador de soja em grão. Então é isso que o mercado está vendo. E esse avanço nas negociações entre China e Estados Unidos, ele dá esse sinal. Agora o mercado está um pouco mais otimista, que parece-me que as negociações aí estão muito perto aí de se confirmar alguma coisa, né? Porque encerra aí depois da manhã, né, o prazo das tarifas China e Estados Unidos, então é bem provável que eles tenham alguma coisa já na manga do colete ali para definir. Até agora, hoje, China não apareceu comprando por lá, provavelmente ela vai comprar depois que o acordo tiver selado, né, João? Então, é isso que deve acontecer. Mas o mercado se antecipa, né? O mercado se antecipou e já trouxe uma alta aí de 25 pontos aí na média, né, João? Então, semana começando com o pé no acelerador aí lá em Chicago, né? Dizem, tem aquele mandamento, né, do jornalismo que diz assim, quer saber alguma coisa, siga o dinheiro. Então, estamos seguindo o dinheiro. Se o preço voltou a subir, porque tem substância, né? Então, certamente os chineses vão comprar. Normalmente, a China compra 75% da sua soja aqui no Brasil, 25% nos Estados Unidos. Só que esses 25% comprando lá influencia Chicago e tem essa necessidade, né? Você disse que o Brasil consegue vender para a China de 80 a 85 porque não tem mais soja para oferecer?
Não, na realidade nós temos outros clientes também, né, João? Não é só a China. A China leva 70%, 75% da soja brasileira que vai para exportação e 25%, 30%, depende do ano, vai para outros destinos. Então nós temos outros compradores. A China pega o Brasil como principal fornecedor porque a soja brasileira tem uma vantagem sobre as demais, né? A nossa soja tem mais proteína. E o chinês gosta disso, né? Então, é por isso que ele centraliza compras por aqui. Mas há uma expectativa que eles vão comprar nos Estados Unidos, porque a demanda da China não para de crescer, né? A cada ano que passa, eles crescem o consumo interno, né, João? E eles têm uma produção estabilizada, aí perto de 20 milhões de toneladas, não consegue avançar mais do que isso. Por isso que eles precisam estar importando constantemente e cada vez mais, né? Então, mas tem uma informação que você sempre divulga, diz assim, a hora que a China começar a comprar em Chicago, vai derrubar os preços aqui no Brasil, os prêmios vão cair, não tem cavalinho. Mas hoje tem um cavalão passando. O mercado se manteve firme, porque como teve a notícia boa lá em Chicago, e ao mesmo tempo eles continuam comprando por aqui, o mercado hoje ele melhorou, R$ 1 aí nos balcões, ele está firme nos portos, ele segue, ele está com um prêmio um pouco inferior à sexta-feira, 5 a 10 pontos abaixo, mas ainda segue prêmios bastante fortes, né, João? Então isso que tá fazendo os indicativos, né? E pela manhã, aparentemente girando o negócio, o pessoal está aproveitando porque está pagando até um pouco melhor do que sexta-feira, né? Daqui a pouco a gente fala dos prêmios aqui no Brasil, mas eu queria mostrar também um outro motivo que sustenta os preços lá nos Estados Unidos. O Davi da Luz vai colocar, é uma tela de chuvas no meio oeste norte-americano. Choveu esse final de semana. Nós temos essa tela da meteorologia americana enviada pelo Dr. Valdir Cunha. Tem aí, Davi? Pode colocar no ar. E o Vlamir vai comentar. Não é uma chuva generalizada, mas está ali no oeste, né, Vlamir? Como é que você vê? Tem chuvas também lá em Michigan. A umidade do solo americano está dentro do normal, né, João? Então, a safra está evoluindo. Mercado climático americano, normalmente, ele encerra aí depois de dia 15, 20 de agosto, né? Porque daí para frente é a fase de enchimento de grão e já no começo de setembro as primeiras lavouras em maturação. Então, tá vendo que está entrando uma massa de chuvas ali no estado de Iowa, passou por Nebraska, tá indo para a linha que vai lá para Illinois, Chicago, vai pegar Indiana, vai pegando os estados principais da produção da soja, né? Então, isso dá um sinal aí que a safra americana já tá indo para o final. Vamos ver hoje à tarde tem o relatório das lavouras, né? Como é que vai sair as condições das lavouras, mas há uma expectativa que não muda muito, segue dentro de um normal. E com isso, a safra americana perto de 118 milhões de toneladas. É isso que é a aposta do mercado. Também temos que lembrar que amanhã tem relatório de oferta e demanda do USDA, né, João? Vamos ver o que ele vai trazer, se vai trazer aumento de safra, o que ele vai trazer de alguma novidade, né? Se tiver alguma novidade, também ajuda a mexer no mercado, né, João? Bom, safra americana consolidada, perfeita, o clima está ajudando. E aqui no Brasil, os prêmios ainda se permanecem em alta. Quais são as consequências dessas informações para nós? Devemos aproveitar hoje, Vladimir? Olha, o mercado está bom, o produtor está aproveitando. Hoje o mercado está dentro do melhor momento do ano em cotações. Prêmios aparentemente caíram um pouquinho, justamente por causa dessa alta forte de Chicago. Mas o ambiente continua de negócio, né, João? Por isso que a gente comentou aí que estamos aí novamente naquele momento do cavalinho encilhado, né? Melhorou os balcões, melhorou o balcão gaúcho também, que tinha recuado aí e na semana passada, está dentro do melhor momento do ano ali. E isso traz aí posições interessantes aí no Brasil todo, né? Vários negócios fluindo, do norte ao sul tem negócio girando, João. Bom, então o que o Vlamir está dizendo é o seguinte: fazer posição com o mercado físico, né? Garantindo a sua safra, vendendo antecipadamente, ou não, ou esperando, né? Mas fazendo uma posição, aproveitando esses preços altos hoje, fazendo uma operação de bolsa. Então você tem duas formas de fazer isso, ser o produtor muito bem informado. Entrando no clube, nesse telefone que está aí na sua tela, 199-9813-2915, onde já tem os prêmios nos portos, que o Vlamir, que a Brandalize Consult manda para a gente com exclusividade. Poxa, quanto que está, Vlamir, o prêmio? R$2 por saca? Olha, perto de R$2 aí, R$1,90 a R$2 hoje por saca acima
Aliás, R$ 2 não, 190 a 200 pontos, ou seja, $2 acima de Chicago. Isso dá quase $5 por saca, né? $5, ou seja, R$ 10, né? É isso? É 25, isso? 25 reais, 25, 27. Rapaz, ó, você quer perder R$ 25 na sua soja? Então não ligue para o Clube do Tempo e Dinheiro, né? Porque lá você vai saber dos prêmios e aí você pode chegar com a informação e segurar 25 ou não. Perca 25 e não entre no clube. Agora, para quem for mais atualizado e estiver dentro do mercado, use esse telefone. Entre no clube, 19998132915. Tá certa a mensagem, Vlamir? Quem não Tá quiser, certo, João Batista? vai perder 25. É. Tá? É a informação Agora, que faz o dinheiro girar. outro telefone. Agora, outro telefone. Nós temos um assessor de investimentos se você quiser assegurar esse preço no papel e deixar a soja, né, resguardada, a safra resguardada. Então, se você só trabalha com o preço no papel na bolsa, quanto custa essa operação? Ligue nesse telefone, 199-7110-8610. Fale com o Fernando Sofiati, que é um assessor de investimento credenciado pela CVM, é funcionário do Tempo e Dinheiro, está lá à sua disposição para te responder de graça quanto é o prêmio dessa operação. Então, você tem 2 caminhos. Aliás, né, Vladimir, 3 caminhos. Né? Vender a soja, garantir, botar dinheiro a juro, ou não vender, fazer uma posição na bolsa ou não fazer nada. Aí você perde R$ 25. Né? E o cavalinho passa. Combinado, Vladimir? É isso? É isso aí, João Batista. Estamos na semana, começou com o cavalo circulando. E a gente fica arrogante mesmo. Beleza. Mas assim, presta atenção. Hein? Vamos agora aos preços do milho da Vida Luz. Preços do milho em Chicago, também em alta, né? Uma coisa puxa a outra, mas é o Vlamir quem vai comentar. Setembro, 3,85, dezembro, 4,08, março, 4,25, maio, 4,35 são os preços em alta do milho. Leves altas aqui no Brasil está pegando, hein? Mas tem o novembro aí no vermelho ainda. Setembro, 65 com 29 a saca, novembro, 67 com R$59, janeiro, 70 com 47, março, 73,89. Não tem explosão nos preços do milho aqui no Brasil, Vlamir. Nem Chicago, né? O Chicago ele está em alta porque ele está no efeito manada, né? Hoje, com essa notícia do Trump e China aí, todas as commodities estão em alta, tanto o petróleo, trigo, milho, todo mundo está em alta, e isso traz um apoio positivo para o milho, né? A alta pequena de Chicago aí, né? 3, 4 pontos. E a B3 aparentemente fica de olho, né? Porque hoje o dólar também de manhã estava levemente positivo, e Chicago também leve alta do milho, ele deu uma pressãozinha positiva na própria B3, mas essa alta é tímida, né, vamos dizer assim, do milho, porque a safra de milho está muito bem. E à tarde tem relatório do USDA, deve continuar confirmando qualidade muito boa de lavouras. E amanhã tem relatório de oferta e demanda do USDA, que deve ter um aumento da safra. Aí muita gente está acreditando que vai aumentar de 3 a 5 milhões de toneladas a projeção da safra americana de milho no relatório que deve sair amanhã. Então, isso seria um fator levemente negativo, mas hoje é dia de efeito manada positiva, né? A soja que é mais otimista, né, por causa da China, que é agressiva de compra nos Estados Unidos, e as demais commodities também em alta em função desse anúncio do Trump, né, João? Mas aqui no Brasil, o milho brasileiro aí, tá? Esse 70 aí para novembro vai segurar ou não? Olha, ele por enquanto está segurando, João. Está segurando, ele está segurando porque nós temos demanda interna recorde, né, do setor de ração e etanol, e temos a expectativa de seguir fortes na exportação, né? Então, o mercado é comprador. No Porto ele está falando 68 aí no novembro, dezembro. Então, ele tá dentro aí da B3, né? Isso que está se mostrando. Janeiro 70 a 47, seguro ou não? Olha, essa posição também é uma posição interessante para o produtor, né, João? Mas o mercado exportador de janeiro paga 70 também no Porto, né? Então o produtor ele está dentro da janela basicamente em paralelo, né? A B3 andando em paralelo como está andando o Porto, né? Aí, o março chegou a 75,50. Eu falei para o pessoal aqui: procure o Fernando, ligue para ele para segurar esse preço na B3. Continua valendo a recomendação, Flamengo? Olha, março é uma posição importante para garantir sustentabilidade do valor, né, do milho, João.
E, então o produtor teria que estar aproveitando também. Quem faz operação de opção, talvez seja interessante garantir esse nível aí lá na frente, né, João? Tá. Para Vou quem que vai perguntar. segurar o grão. Quem vai segurar o grão, é interessante fazer o bloqueio ali na opção, né? Para daí o seu grão chegar na hora cair, automaticamente você tem o papel, né? Pois é. Ou não, né? Ou não, você perde o prêmio, mas vê o preço subindo. Né? É para isso que serve, para você ficar tranquilo, travado nas duas pontas, né? Deixar o físico, travar no papel. Ou não usar, né? Fazer o físico andar. Muito bem, daqui a pouco o Maurício Bellinello. Ô, Vlamir, última recomendação aqui. Qual é a mensagem que você deixa para o produtor diante dessas modificações boas nos preços, tanto da soja quanto do milho? Olha, para o produtor, nós estamos começando uma semana boa. Amanhã encerra o prazo aí das negociações com os Estados Unidos e China. Vamos ver o que sai. Mas é uma semana de negócio. O produtor não pode perder oportunidades, João. Porque depois que confirmar e a China entrar agressivamente comprando lá no mercado. Moscou chamando. Se a China entrar comprando muito forte lá nos Estados Unidos, nós vamos ter aí uma pressão que pode derrubar os prêmios aqui mais agressivamente aí no Brasil. Então é isso que é o alerta só para o produtor, João. Tem muita soja ainda para negociar por aqui. Quando toca o telefone, eu sei que é Moscou chamando. O que eles querem? Vamos ver daqui a pouquinho. Fala aí, cara. Eu espero. Pois não. Não, a questão é que estão fora do mercado de trigo. Também está ajudando o trigo lá em Chicago. Você vai colocar agora aí na sequência. Tá bom. Grande Vlamir Brandalize. Obrigado pela sua participação por hoje. Mais informações lá no clube. Ô, Vlamir, você votou na nossa enquete hoje? Tá vendo? Já está lá carimbado, João Batista. E a semana está apenas começando. Uma semana vai ser quente aí. Você votou em quem? Tá bom. Até amanhã, Vlamir. Até mais. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. A nossa enquete continua aberta, hein, pessoal? Você viu aí? Como é que tá, Davi? O Tarcísio deu uma melhoradinha? 23? É. E o Jair com 72. Nossa, mas tá 800 votos já. Pessoal, vocês que estão em outras plataformas, se quiser por nos ajudar, nos orientar a nossa caminhada editorial aqui, qual é a nossa posição, participe dessa enquete. Mas é claro, temos toda a força, todo o apoio para o Jair Bolsonaro. É o líder, né? É o líder. É a personagem que tem votos de norte a sul, de leste a oeste. Se não puder, entra o Tarcísio. Mas o Tarcísio está dizendo, vou repetir, tá no almoço lá na Faria Lima com os donos do dinheiro grosso, os banqueiros, e ele está repetindo, mas aposto com todo mundo que está repetindo. Não sou candidato, meu candidato é o Jair, eu sou candidato ao governo de São Paulo. Está montado o esquema. Claro, isso tudo em cima de uma informação que nós temos, que o ministro Luiz Fux do STF vai transferir seu julgamento, o julgamento do Jair, lá no STF, para o ano que vem, para coincidir com o julgamento do STE, que é o Superior Tribunal Eleitoral, e aí, até lá, né, lei magnística neles lá, e aí tudo pode mudar, o Jair voltar a ser candidato e, pela nossa enquete, o povo votar nele de uma maneira estrondosa. É a posição do tempo e dinheiro, tá, pessoal? E é uma enquete. Muito que bem, vamos agora às notícias dos hortifrutis. Temos a notícia do mandioca, o Sérgio Braga. Sim, tem o trigo. E daqui a pouco o Maurício Bellinello orientando os produtores desse dia de alta na soja e o milho. Amanhã tem informação do milho também. Muito bem, o trigo lá em Chicago, alta de 2 cents, setembro a 5,16,5, dezembro 5,36, março 5,56 e o maio $5,58,5, o trigo com leves altas em Chicago. E os preços básicos da agricultura, os preços dos hortifrutis, começando com o leite. É com assunto para o Sérgio Braga. No ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPEA, apoio da LS Tractor, começamos pelo preço do leite pago ao produtor, captado em junho, pago agora em Minas Gerais, R$ 2,71 mais 97, a média do litro. O ovo branco, a caixa de 30 dúzias no Recife, a R$ 170 mais 15 centavos. Batata padrão Ágata de primeira beneficiador, a chapada diamantina, um saco de 25 quilos, a R$ 33.
tomate salada longa vida 2A no atacado de São Paulo, capital, a caixa de 20 quilos a R$ 50 e a laranja na indústria, a caixa de 40 quilos e 800 a R$ 45,38. Lembrando mais uma vez que a apuração é do CPE e o apoio da LS Tractor. E hoje também nós temos mandioca. Vamos falar sobre o mercado da mandioca direto do CPE com Fábio Isaías Felipe. Boa tarde, Fábio. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, você acompanhando o canal Tempo e Dinheiro. Momento de conversarmos sobre o mercado da mandioca, dos derivados, sobre o que de fato aconteceu na última semana. Bom, aquele cenário de baixa oferta que a gente já vinha conversando algumas semanas atrás tem prevalecido. Uma parte dos produtores mais retraída por conta da rentabilidade. Também tivemos as chuvas da última semana, que chegaram a limitar bastante o ritmo dos trabalhos no campo e, obviamente, a menor disponibilidade de raízes de segundo ciclo em algumas áreas. Chegamos a observar alguns aumentos em regiões específicas, mas que ainda não refletiram na média. Ainda assim, a média CPEA da semana passada recuou apenas 0,5%, ficando lá próxima dos 80 centavos por grama. Mercado de fécula, após algumas semanas, acabou tendo uma leve diminuição no volume dos estoques. Claro que esse movimento atrelado também à menor produção que vinha ocorrendo até então. Ainda assim, as quedas foram mais limitadas e a média recuou apenas 0,8% na semana. Quanto aos mercados da farinha, embora com baixa liquidez, chegamos a observar leves altas nos preços tanto da farinha fina como da grossa. No caso da farinha fina, tivemos um acréscimo de 1,1% na semana, na média, enquanto que farinha grossa subiu 1,4%. O que devemos observar para essa semana é que essa retração deve se intensificar, ao mesmo tempo em que a demanda pela matéria-prima tem mostrado um certo crescimento em algumas regiões. E claro, esse cenário poderá dar alguma sustentação aos preços ou até algum impulso nos próximos períodos. Vamos acompanhando o mercado e volto com vocês na quarta-feira para mais informações. Até lá! Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Felipe do CPE, falando de CPE, os preços do tomate que o Sérgio Braga mostrou agora não explodiram ainda, né? Porque a geada pegou um setor, né, da produção de tomate que fica aqui nessa região aqui do Triângulo Mineiro, do Cerrado Mineiro. Tem muito tomate aí em São Paulo e tal, que foi preservado, por isso que não teve muita alteração do tomate. Também a gente só vai saber nos próximos dias, né? Porque tem que esperar as consequências desses fatos. Então, já que estamos falando de tomate, mostra aí como é que foi o gelo em Indianópolis, na região de Uberlândia e Uberaba. Mostra, Davi, o tomate. Indianópolis, Minas Gerais. Eu nunca vi falar isso. Olha aí, parece que até, como se diz, nós tá no sul. Vocês já só gelo. Meu Deus do céu. Ok. Essa daí é uma produção da empresa Trebesky, que fica ali perto de Uberlândia, Uberaba, Indianópolis. 600 mil pés de tomates envarados, coberto de gelo perdido, né? Perdeu toda a produção. Isso daí que a gente está falando, dando uma referência de que vai trazer consequências nos preços. Mas só não hoje, mas nos próximos dias. Hoje nós estamos tendo já consequências dos preços de bolsa, na soja, no milho, no café. Para isso, vamos analisar o que está acontecendo com o especialista em commodities, Maurício Bellinello, no ar. Mercado de commodities no ar, Davi. Senhor Maurício, muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde a todos. Muito bem,
o preço da soja está subindo, mesmo sem confirmação da China, mas o fato é que os preços na Bolsa estão subindo 25 pontos. Davi, pode colocar aí, para a gente ir conversando com o Maurício, e você coloca os preços. Maurício, olhando Chicago, a pergunta crucial é, pega esse preço agora, pega no papel, faz uma participação no físico, qual é a sua orientação? Então, João, primeiro dia de alta, né? Vamos combinar, né? Vindo ali o contrato, eu estou falando do novembro, mas podia ser qualquer outro contrato. O contrato de novembro bateu 9,80, batendo 10,12 agora. Contrato maio 26, que é o contrato que eu tenho acompanhado mais, 10,31 no fundo, 10,58 agora, né? A gente tem um movimento, por enquanto, fora da sazonalidade, é um repique, por enquanto, né? Não tem nada de muito relevante acontecendo, inclusive os próprios volumes ainda não são volumes de negociação muito díspares ainda, mas assim, me parece por enquanto só volatilidade. É importante lembrar que a safra americana vai demorar ainda um mês e pouco para começar a chegar, então tem muita coisa para acontecer, tem mais a ver com a conversa do Trump lá e tudo mais, que por enquanto não passa de groselha, sendo bem sincero, né? Porque os Estados, eu não sei, é bom lembrar que a conversa que ele falou que ele quer quadruplicar as vendas para a China, né? Falta uma informação crucial para quem entende de mercado de commodities, né? Commodities agrícolas de forma geral, João, especialmente as maiores, soja, milho, trigo, arroz, eles têm um balanço de oferta muito pequeno. O que eu quero dizer? Não sobra soja em lugar nenhum do mundo. Então, não há excedente nos Estados Unidos para vender para a China no volume que ele quer, e os Estados Unidos já têm o problema agravante bem relevante, que eles não têm novas áreas a plantar. Então, por enquanto, não tem nada além de pura conversa. E, por último, também é importante lembrar, e eu vi pouca gente falando desse tema, né? Se tem uma coisa que eu acho que a China jamais faria, é confiar a segurança alimentar do seu país a um outro país extremamente agressivo em termos de políticas comerciais, né? Bom, mas se não está garantida essa subida existe. Aí Sim. o que tem que fazer o produtor? Correr para Chicago e pegar esse preço na Bolsa? Eu não pego ainda não, João. Não estou nem perto de fazer. Na verdade, não só não pego, como eu estou comprado. Então, você pegaria quando chegasse o quê? Janeiro, março a 11 dólares? A gente agora tem a sazonalidade de queda, né, dos contratos Chicago, soja, milho e trigo principalmente, porque, como eles dizem respeito à safra dos Estados Unidos, a safra dos Estados Unidos só vai chegar em novembro, tecnicamente, outubro, novembro. Então, até lá, a pressão ainda é de queda. É importante lembrar também que amanhã tem o relatório do USDA, sai 13h. Então, tem volatilidade chegando, mais volatilidade chegando aí, né? Então, para ser bem sincero, eu só consigo ter alguma projeção, João, de segurança, se é que isso é possível, com relação às cotações da soja, milho e do trigo de Chicago, especificamente, lá para quinta-feira agora, para ser bem sincero, porque amanhã os dados saem, são 2 dias para o mercado ajustar suas cotações, então até quinta-feira a gente ainda vai pisar meio que em ovos. Eu ainda estou muito calmo para começar travamentos de bushel, porque historicamente a sazonalidade de alta do bushel só começa no ano que vem. Então eu ainda estou muito tranquilo, mas é importante lembrar também que agora, depois que acontece, é mais fácil falar, né? Mas eu comentei aqui há 2 meses atrás, pode ver lá, está gravado, que eu comentei que agora a sazonalidade de queda, eu não esperava nenhum tipo de queda importante na soja, porque não há excedente de soja no mundo inteiro. Mesmo que os Estados Unidos venham com safra grande, e vão vir, né? E o Brasil venha com safra gigante o ano que vem, vai faltar soja no mercado de forma geral, não há excedente de soja, e no mercado do milho, inclusive, é ainda mais apertado. E por último, no mercado do café, eu falei há 3 meses atrás aqui, que passada a safra brasileira, que agora tecnicamente encerrou, o mercado seria confrontado com a ausência de café no mercado, que inclusive, na minha opinião, é o que está movimentando os preços hoje, e não essa geada que pegou mais áreas de baixada. Pegou áreas também altas ali no Cerrado, mas são áreas restritas, assim, uma faixa, não foi geral. Mas beleza, vamos voltar para a soja. Daqui a pouco a gente fala de café, daqui a pouco a gente fala de milho. Vamos voltar para a soja. Então você está esperando um bushel da soja em Chicago, lá pelas 11, quando bater nos 11,20, aí você trava contra baixo. Você faz uma put, é isso? Quando parar de subir, João. Eu nunca chuto um número, você sabe disso, né? Eu estou dizendo isso porque como a gente está muito longe da sazonalidade de alta ainda, e mesmo no auge da sazonalidade de queda, tecnicamente, ou perto dela, que é agora, a soja não consegue tecnicamente perder, de fato, os 10 dólares no contrato novembro. Ficou um pouco em 9,80 ali e logo voltou. Então, se mesmo com a sazonalidade de queda
olhada no meio dela agora aqui. Safra americana com muita soja vindo aí, pelo menos se estima que vai ser safra recorde nos Estados Unidos, por tamanho da safra deles, né? E ainda assim a soja não consegue subir. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer quando entrar a sazonalidade de alta, que ela entra tecnicamente a partir de novembro. Então, eu pessoalmente acho que agora é a hora de cercar o prêmio nos portos, sendo bem sincero. Nós estamos no auge, o Vlamir comentou, eu estou acompanhando de perto também. O prêmio nos portos para as entregas 26, né, de fevereiro a julho, elas estão na máxima do ano, né? Ou seja, é muito importante lembrar que a demanda por soja está aí. O prêmio no porto, nessa época do ano, não é comum estar tão alto, não nessa faixa de preço. E prêmio no porto só está alto com demanda alta. Então, tomem cuidado para não perder. Lembrando, né, são 3 bondes, não é um bonde só. Tem dólar, tem bushel e tem prêmio. Agora, pessoalmente, eu acho que quem está mais próximo é o bonde do prêmio e não do bushel. Olha o cavalinho. Quanto vale uma dica dessa, hein? Caro. Eu vou botar Quanto vale, hein? Entrem lá no clube, vejam o prêmio, hein? R$25 acima por saca, né? Se você quiser perder, não entre, né? Maurício, é o que eu estou dizendo aí. Maurício, mas depois não reclama. Depois reclama. Falando nisso, como a gente é muito amigos, só fale para mim, sabe? Não para os nossos telespectadores, só aqui, exclusivo para mim. Você acha que essa subida da soja vai a quanto? Fala o número aí. Então, João, eu estou sendo, isso não é segredo, eu acho que no auge da cotação do bushel, mas de novo, tá? Eu acho, olha a palavra, acho, e a minha opinião vale menos que uma nota de R$3, então tome cuidado com a minha opinião. Nada. Tá bom. Sim. Mas a minha opinião é que, tendo em vista essa pressão altista que não cede, toda vez que a soja chega perto dos 10, 9,80, entram muitos compradores, com motivo ou sem motivo, nunca interessa, né? Mas a minha perspectiva é que a gente vai ver soja o ano que vem acima dos 11. Tudo bem, então, ok, você fala, olha o prêmio e tal. Então tá bom, eu vou pegar minha soja. Eu não, se tivesse. Né? Então eu vou lá vender antecipadamente na trade, o físico, a soja para pegar esses prêmiozão, $2 e tal, em cima do bushel e tal. Feito isso, a mesma quantidade eu deveria fazer uma call, participar da alta na bolsa? Se ele travar o bushel, né? Lembrando, se você vendeu a saca inteira, né? Bushel, prêmio e dólar, né? Tecnicamente, para baixo, só se a trade falir, né? Ou seja, você vai se receber. Então, a partir desse momento, você tem que procurar explorar potencialmente o que você acredita que tem mais chance de subir. O prêmio não é negociável nesse sentido. O prêmio não tem opções. Você fechou na trade e acabou, né? O dólar você poderia fazer uma trava de alta, compra de uma call, por exemplo, e no bushel em Chicago, ou mesmo na B3, você pode fazer também. Então é isso. Se você fechar agora, o prêmio é bom. Lembrando, bom, melhor do que ele estava há 3 meses atrás. Na média de 30 a 40 pontos acima do que estava há 3 meses atrás. E aí, a partir desse momento, se você ainda acredita numa potencial alta do bushel, eu, Maurício, se fosse minha soja, acreditaria nisso, a hipótese de uma operação a favor da alta, mas aí o problema é que é para o ano que vem, talvez fique um pouco cara essa operação por causa do prazo, né? Mas é sim algo a ser mantido no radar, João. Nesse momento eu ainda acredito que, se a gente está vendo, e lembrando, né, eu não estou falando de uma opinião do Maurício, o contrato no maio do ano que vem, que é o contrato médio da nossa safra, que vai entre março e julho, né, ele já está em 10,60 e ali no final de junho, início de julho, ele estava em $11. Então, mesmo tão longe da safra, me parece bastante factível voltar a ver soja nos 11 redondo ou acima. É o que eu espero e eu ainda pessoalmente acredito que o preço final da saca média brasileira no ano que vem vai ser mais alto do que o preço pago esse ano. Tá. Vamos falar de milho. Amanhã tem USDA, tem relatório do USDA, né, e vai mexer aqui nos preços do Brasil. B3, março está 73,88. O que eu faço? O que eu tenho que dizer lá em casa? Então, você tem que dizer o que as pessoas precisam entender. Dá uma olhada na diferença de cotação. A gente tem o contrato novembro, que é o da safra americana, 67, e a gente tem o março, tem o maio também, que você poderia olhar, que eu acho que é até mais importante do que o março. Mas o março já está 73,90. Ele está basicamente $6 acima por saca, né? E essa é uma informação bem relevante na minha forma de enxergar, porque mesmo tão longe da safra... Volta a B13, Davi. Mesmo tão longe da safra, você está $6 acima, quase 10% acima, é um sinal claro de demanda à frente.
é sinal claro de que o mercado já projeta preços melhores na saca. Lembrando, é baseado na informação desse momento. Amanhã, com uma guerra, não sei o que acontece, tudo pode mudar. Inclusive, detalhe, João, isso é baseado também no melhor dado que a gente tem hoje, que é uma projeção de safra cheia. Ou seja, se a gente tiver uma meia dor de barriga no ano que vem, com alguma quebra, lembrando, quebra em algum lugar sempre vai ter, todo ano em algum lugar quebra. Mas se a gente tiver uma potencial quebra, eventual, ninguém sabe ainda, um pouco mais relevante em áreas grandes plantadoras, Mato Grosso, Goiás, né, alguma coisa assim, esse preço tem tudo para subir ainda mais. E é por isso que eu estou comentando, mesmo tão longe da safra, estou falando de maio, 9 meses à frente, a gente já está com preços perto dos 11, né? Ou seja, não é fora do radar ainda falar em 11,50 para o ano que vem. Eu estou falando, e não tô querendo, eu quero deixar muito claro, João, que eu não estou tentando ser otimista. Eu não sou otimista, não preciso ser otimista, não preciso vender nada. É só para o agricultor lembrar que tem que ter os pés no chão. Não, só que agora eu quero focar no milho, né? Bora. B3, milho Chicago é mais barato, B3 é mais caro, mas é um preço que tem aí. É para pegar ou esperar, professor? Então, o milho, João, ele ainda está numa situação que eu acho que é ainda melhor. Estou sendo bem sincero, porque a soja ainda tem alguma flexibilidade ou alguma, eu vou falar excedente, mas nem gosto dessa palavra, né? Em termos de estoques globalmente, o milho não tem. Ou seja, a safra americana vem gigantesca agora aí. Estão falando em 400 milhões de toneladas, é um negócio assim absurdo, maior produtor do mundo, e ainda assim os estoques, por enquanto projetados, os estoques de passagem e estoques de virada do ano, serão os menores estoques em não sei quanto tempo. Lembrando, a safrinha brasileira veio enorme, né? A safra americana vem gigante, ninguém espera a safra verão de milho brasileiro ruim, e ainda assim vai faltar. Os estoques de milho estão na mínima. Então, e o milho Campinas, né, o milho B3, ele está segurando, eu estou falando do setembro, hein, perto de 66, né, agora aqui. Mas veja já, por exemplo, como é que está o ano que vem. Né? Ou seja, a gente está com o milho já trabalhando muito acima do preço esse ano, o preço que estava mostrando é do milho, né? Olha isso, R$6 acima, né? Ou seja, para o milho verão brasileiro, gente, assim. Chegou a 10, ninguém né, paga isso à toa, João. E a diferença chegou a 10, a gente gritando aqui, segura, de novo, né? Passou. Cara, se eu ganhasse um centavinho por cada advertência que a gente faz aqui. Agora, bom, o fato novo é que deu geada no Triângulo, no Cerrado Mineiro, tem perdas consideráveis no café. Eu queria que você falasse do café, enquanto que o Davi vai colocar os preços do café Nova York e B3 na tela, Davi. Beleza, fala, professor. Então, no detalhe específico do café, é bom ter uma informação importante. Uma geada nessa época do ano, que não é exatamente algo raro, né? Porque é a época delas, inclusive, ela afeta a safra de café do ano que vem. Ela nunca afeta a safra desse ano. Então, a safra desse ano já foi, né? Agora, essa eventual geada machuca o pé, né? Alguns são dizimados ou coisa assim, então potencialmente afeta a safra do ano que vem. Por mais que a geada que pegou aqui umas áreas do sul de Minas tenha acontecido, ainda é uma geada bem restrita, não pegou as maiores áreas plantadoras, né? Então, assim, por enquanto, isso não é uma preocupação de grande porte. Porém, eu vou relembrar o que eu comentei aqui há 3 meses atrás, meu querido aluno e amigo Bruno Labs daqui a pouco vai falar também sobre esse tema, mas assim, é importante lembrar que eu falei aqui que eu estou pagando para ver o final do segundo semestre de 25 em termos de preço de café, porque a safra brasileira esse ano acabou tecnicamente, né? Ou seja, agora a gente só tem café novo a partir de maio, junho do ano que vem, e até lá eu quero ver da onde vão tirar café que já não tem estoque. Ou seja, a partir de agora, por mais que venha esse detalhe da geada, a grande preocupação a partir de agora não é a geada, é a seca, né? Ou seja, vai ter que chover daqui a pouco para que a florada seja bem executada e consiga projetar uma safra grande para o ano que vem. Lembrando que o ano que vem é bienalidade positiva. Então o mercado é a grande safra, por assim dizer, uma safra menor, uma safra maior. O ano que vem é a safra grande brasileira de café. Então agora é assim como aconteceu no ano passado, que nós tivemos problemas no café e que criou problemas à frente, porque esse ano não é capaz de recuperar, agora o mercado está rezando por uma safra grande no ano que vem, porque se não tiver safra grande no ano que vem, ou tiver um problema de geada ou de escassez por qualquer natureza, principalmente seca no ano que vem, a gente está falando de 3 anos sem café no mercado. Por óbvio, o cafeicultor que está nos ouvindo, assim, jamais vou vender meu café, vou sentar em cima do saco e tal, e coisa ilosa. Porém, né, ninguém está garantindo. Diante disso, embora seja um pouquinho caro porque é dólar, né,
o produtor deveria fazer uma posição na bolsa ou não? Eu sou sincero, João, se o café fosse meu, eu guardava. E não iria para a bolsa? Não, por enquanto não, está subindo bem, inclusive, né? A volatilidade com esse evento de hoje deu uma subida também, então a operação fica um pouco mais cara, mas eu ainda volto ao básico. Está subindo, deixa subir, né? Ou seja, eu pessoalmente acredito que o cafeicultor que está segurando café agora está líquido, ou seja, ele está com dinheiro no bolso, não está com boletos a vencer, então tem alguma possibilidade de segurar um pouco esse café. Então eu vou ser bem sincero que eu até tenho um cliente que tem café, ele não é um grande produtor, mas ele tem uma área relevante de café. A minha indicação é só uma. Se você segurou até agora, segura mais um pouco. Eita, nós. É bom falar assim direto. Não tem nhenhenhen, né? Vai direto e pá, pum, pé, pé, pé. Maurício Belinello, volte sempre. É sempre um prazer, João. Estou sempre por aqui. Peço desculpas, inclusive, que eu estava vendo o dado na tela mostrando os dados do milho. Eu achei que fosse da soja, porque eu basicamente não vejo milho. Eu não vejo soja na B3, eu vejo só em Chicago. Mas é só importante lembrar, então, pessoal, não tenham pressa nesse momento, está muito longe das coisas acontecerem. E amanhã tem relatório, então tem muito dado novo chegando. O mercado está esperando por eles, inclusive. Não seja você a pessoa que vai contar moeda na linha do trem. Contar moeda na linha do trem, essa é boa, hein? Essa eu vou marcar aqui. Então tá bom. Nada como ser muito bem informado. Maurício, até mais. Grande abraço, João. Um abraço. Eu vou repetir novamente o telefone do nosso operador. Você, principalmente milho, né? Porque no café o Maurício falou assim, segura e tal. Mas soja também. Quanto custa uma operação de bolsa? Essa é a pergunta crucial. Você tem que saber do diferencial. Deu margem? Trava. Ou seja, eu não quero vender o café, não quero vender o milho, não quero vender a soja. Beleza. Se você não travar na bolsa, você está especulando. Não seja especulador com a sua mais-valia, com a sua garantia, com a vida da sua família. Olha o caso do milho. Olha o caso do milho. Olha o caso da soja, hoje que tem prêmios. Então, quanto custa uma operação de bolsa? Não custa nada, de graça perguntar. Informação nossa que a gente luta para você ter o dinheiro nas mãos, para o Brasil todo ser beneficiado do seu trabalho e não transferir a renda para os especuladores lá de fora. Então, 19971108610. Ligue para o Fernando Sofiati. É funcionário do Tempo e Dinheiro. Ô, Fernando, quanto custa uma operação de milho, por que não, de café, de boi, de açúcar, qualquer tipo de operação, mas principalmente milho, que está no foco na B3. E soja também, que está subindo hoje. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Agora vamos conferir os preços do café, já que já falamos, e vamos ouvir o Bruno Labs, com o comando do Sérgio Braga. Sérgio. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O mercado de Londres movimentou e bem, o café robusta teve uma alta, já fechou agora de 8,48% a 3.736 dólares por tonelada. Subiu o café em Londres, como eu disse, 8,48%, sobe nesse momento 3,51% o Arábica em Nova York a 320,33. Essa é a posição para setembro. Demais posições, a gente vai observar na tela também, todas em alta, acima de 3%. Setembro, 320,95, 3,75 de alta. Dezembro, 314,50, 13,98 de alta. Março, 304,85, 13,81 de alta. Maio, 298,30. Portanto, só o maio, com exceção vencimento futuro maio, abaixo dos 300 ou 3 dólares por libra-peso. Demais posições todas acima desse valor. Quanto ao mercado do café na B3, 4,63 de alta. A saca para o dezembro vale 384,30. O março, 378 dólares e 30, alta de 5,08%. Quanto ao mercado também acompanhando todas essas informações com relação ao clima aqui no Brasil e principalmente essa questão das geadas. Antes de mostrarmos mais algumas imagens, vamos direto ao comentário do Bruno Labs. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? 11 de agosto e as resistências que nós citamos muitas vezes semana passada foram rompidas por ambos os cafés. O mercado querendo dar pinta que vai se sustentar por aí. Vamos ver. Sustentando tais níveis, pessoal, nós poderemos olhar para 320 a partir de agora para o Arábica,
com o alvo nos 340, caso ele rompa os 320. E para o Conilon, a gente olha para 3.800 por tonelada na Bolsa de Londres, com alvo nos 4.000 se ele romper e se sustentar acima dos 3.800. As recentes altas registradas nas bolsas ainda se mostram muito acanhadas e pequenas no mercado físico para ambos os cafés. Nós temos uma valorização na casa de R$50 por saca apenas, tanto para o Conilon quanto para o Arábica, independente da alta que a gente teve na semana passada. Mas isso é um reflexo de um diferencial ainda bastante negativo por conta da colheita, pessoal. Eu sei, ela praticamente já se encerrou, mas vale lembrar que a gente vai ter café novo entrando no mercado ainda por pelo menos 2 semanas. O mercado precifica isso, o comprador precifica isso. Joia? Bom, passada a florada que está por chegar, que pode sim pressionar os preços do café, a tendência é de um mercado mais firme na entre-safra por conta da sabida escassez de café no mercado. E isso provavelmente vai significar preços melhores à frente. Veremos. Gostou do conteúdo? Me siga aqui, ó, nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Bom, para quem está chegando agora, não viu algumas imagens que está lambendo a safra do café, essa geada, nesta manhã de quinta-feira. Era 11h30, eu vou repetir aqui, Monte Carmelo estava com 1 grau, muito frio. E aí, conforme o sol muito quente, vai queimando as folhas. Veja em Ibiá, ali na região do Cerrado, como é que foi essa manhã, onde a geada comeu o café, lambeu as folhas. Veja aí. Ê, Sorriso, mais um Dia dos Pais com a geada. Ó. Vamos ver depois, né? O que aconteceu. 2015 deve ter afetado pra caramba. Mas que foi isso. Vamos ver, ó. Então, essa daí, então, você vê o gelo cobrindo, vem o sol, queima. Aí fica como essa imagem aí de Monte Carmelo, do meu amigo Ramaioli, que ele nos mandou aí. Olha o Jago Ramaioli, lá de Monte Carmelo. Perdeu 16 hectares de café numa pancada só. Um café irrigado, sim. Aliás, esse café não é irrigado, disse ele. Esse daí não é irrigado. Se tivesse irrigado, aí que torrava tudo mesmo. Então, é sem irrigação, essa é a situação. Agora ele vai fazer a recepa, né? Perdeu o café, né? Olha o brotinho do café, a flor chegando, já queimando a flor. Ó. Nos cafés irrigados já tem flor. E aí, com a geada de hoje, tem, ó, olha a parte superior dessa foto ali, a flor queimando, vermelha, de frio. E, de novo, repetindo o alerta do Ronaldo Coutinho, ele está preocupado com amanhã de amanhã. Antes de falar do boi, deixa eu fazer o último apelo aqui para o pessoal me orientar a respeito da política. Eu estou com uma enquete aqui perguntando para vocês. Tudo indica que o Jair Bolsonaro vai conseguir ser, sim, candidato à presidência do ano que vem. E aí nós temos 4 posições. Nós estamos colocando o Jair para você escolher contra o Lula e também a segunda colocação, porque agora é o Tarcísio na segunda colocação, porque sem o Jair, o Tarcísio estoura. Então, por enquanto, nós estamos com quase 1.000 pessoas votando. O Jair está com 71, o Tarcísio com 23, o Lula com 4, a Simone cresceu para 2. Ó. Esses petistas. Então tá, pessoal, ó, faltam 11 votos. É isso, Davi? 9 votos para bater nos 1.000. Nós vamos passar agora as notícias da pecuária e a gente encerra. Então você tem cerca aí de 5 minutos para completar aí a sua escolha se a eleição fosse hoje na nossa enquete aqui do Tempo de Enquete, hein? Então tá, agora sim. Então, o Davi vai encerrar daqui a pouco, então aproveite e votar. Você que está em outras plataformas, venha para o YouTube e coloque a sua opinião, a sua posição. Vamos às notícias da pecuária. Sérgio Braga. A semana começa com um balanço do mercado varejista de carne diante do feriado, não da data comemorativa do Dia dos Pais de ontem, nesse domingo. De qualquer forma, o mercado tem preços firmes. A liquidez na sexta-feira foi um pouquinho menor diante do dia tradicional, né, que tem poucos negócios, mas de qualquer forma, a expectativa agora fica para esta segunda quinzena do mês de agosto, que começa com expectativa de pelo menos preços mais firmes em boa parte das praças pecuárias. Na B3, o que a gente observa nesse momento, negociações em queda, mas está aí, depois das altas recentes, agosto, R$
312,95, setembro 322,70, outubro 330,35, arroba para novembro na B3 332,75. Mercado físico hoje, 6 praças em alta, uma recuou, 32 pesquisadas diariamente pelo Scott, São Paulo, Barretos, Araçatuba, 302,50 no aprazo, Triângulo Mineiro, 285,50, também no aprazo, Belo Horizonte, 291,50, Minas Gerais ao norte, 285,50. Próxima tela, mais 4 praças, Marabá, no Pará, 276, a mesma cotação de Redenção, 276 no aprazo. Paragominas, 281,50, Alagoas, a média do estado, 285,50. Direto ao CPE com Luiz Gustavo Sussumo. Olá, boa tarde, Luiz. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, semana passada a gente observou ela encerrando com as escalas de abate, né, por parte dos frigoríficos, né, da indústria, ainda curtas, né, não se vê escalas muito alongadas nas regiões. E isso pode favorecer, né, a liquidez do mercado de boi gordo agora nessa semana. Como esses frigoríficos, essa indústria não conseguiu completar, alongar tanto as escalas, né, pode vir no mercado um pouco mais forte essa semana, buscando aí completar esses abates. Na contramão, a gente iniciou o dia de hoje com uma leve tendência de queda, né, no mercado futuro no contrato de agosto, mostrando aí a expectativa desse mercado. Até porque, se a gente for olhar, né, nos últimos dias, a gente estava vendo uma certa distância bem alta entre os preços praticados no mercado spot e a expectativa do mercado no contrato futuro de agosto, e isso deve ter uma tendência aí nas próximas semanas de aproximar esses valores, né? Então, a gente pode ter uma liquidez alta, né, mas ainda esse ajuste de expectativa em relação ao preço. De modo geral, a gente observa um mercado firme, né? Um mercado com um animal bem procurado, ofertas restritas na maioria das regiões, tá? Mas nem toda região tem tido uma liquidez tão forte, né? A gente observa o mercado de São Paulo ainda um pouco mais retraído nas compras e vendas de animal para abate, ao contrário dos outros estados que a gente já observa aí uma maior tendência de compradores precisando adquirir novos lotes, principalmente lotes maiores, né? A gente também vem falando bastante aqui no CPEA da maior oferta de animais de confinamento, né? A gente está tendo alojamento nos confinamentos recorde, segundo o nosso acompanhamento, e isso pode influenciar também essa oferta de animais agora nesse período. Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Muito bem, Luiz Sussumo. Pessoal do CPE, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas agora eu tenho que pedir para o Davi encerrar a nossa enquete, porque já estouramos o tempo. Quanto, Davi? 1.016 votaram. Então, é o que nós temos para o momento, mais de 1.000 pessoas votando na nossa enquete aqui. Nós perguntamos porque, com informações que nós temos... Pode encerrar, Davi, pode encerrar. Pode encerrar, porque agora que você vai passar para o YouTube para eles fazerem o encerramento, né? Tá bom. Então, assim, nós temos informações que tudo indica que o Jair Bolsonaro vai conseguir, sim, voltar pelo menos à eleição do ano que vem, apesar dele estar sendo obstaculado pelo STF, pelo STE, o ministro Luiz Fux vai levar a decisão da prisão do Bolsonaro, da condenação do Bolsonaro para ser discutido ano que vem, justamente na época da decisão do TSE. Então, tudo indica que a pressão vai resultar na possibilidade do Bolsonaro ser candidato a presidente. Aí nós fizemos essa enquete para perguntar para os nossos telespectadores, mais de 1.000 pessoas, se a eleição fosse hoje, em quem vocês votariam? No Jair, no Tarcísio, no Lula ou na Simone Tebet? Olha o resultado que a enquete foi concluída com 1.000 votos feitas pelo YouTube. Então o Jair ficou com 70% das preferências, o Tarcísio muito bem votado, mesmo contra o Jair, com 23%. Vocês têm que levar isso em consideração, hein? O Lula com 4% e a Simone com 1%. Ou seja, o PT, a esquerda, ficou com 5% dos nossos telespectadores, enquanto que o restante ficou dividido entre 70% para o Jair e 23% para o Tarcísio. Sempre lembrando que o Tarcísio dizendo, em caso do Jair ser candidato, meu voto é no Jair. Ou seja, caso não possa, aí sim, né, ele vai ser obrigado, entre aspas, a se candidatar, e aí é outra conversa. Olha, 2 outras informações, todas as notícias de pecuária lá no nosso clube, está aí, ó, 19,9,
9813-2915, as atualizações dos preços, fechamento de mercado, comentários, o melhor serviço de informação no nosso clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar. Entre agora, você vai ver os prêmios, as informações exclusivas nossas aqui do Tempo e Dinheiro, os recortes de hoje, as opiniões dos telespectadores, tudo isso dentro do clube. 199-9813-2915. E tem um outro telefone para você saber quanto custa uma operação de bolsa, quanto custa para segurar o preço da soja, do milho, participação de alta, também café, açúcar, algodão, boi gordo, tudo isso, os produtos de commodities negociados em bolsa têm um custo. A operação, quanto custa? Saiba com o Fernando Sofiati, lá ele está na G-Trade, mas é o funcionário do Tempo e Dinheiro, 199-7110-8610, está lá à sua disposição para informar o custo do prêmio. Né? A operação na Bolsa, claro, tem seu custo, mas para você saber quanto custa uma operação, é de graça, basta ligar esse telefone que está na tela, 199-7110-8610. Sérgio Braga, foi uma edição um pouquinho longa, que acabamos estourando o tempo, mas muito necessária, né, Sérgio? Exatamente, porque tem muita informação sobre o tempo, é o nosso objetivo, e lógico, sobre o dinheiro também. Logo mais eu tenho uma entrevista também com Fernando Iglesias, falando sobre as perspectivas para o mercado do boi gordo nesse início de segunda quinzena do mês de agosto. Será que as altas que estão aí são consistentes, vão permanecer? Isso tudo no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro daqui a pouco, João Batista. Então, quem é assinante do clube tem a oportunidade de fazer perguntas para o Sérgio. Ele está no ar, você manda a pergunta, faz uma interação, e aí você fica sabendo a posição do Fernando Iglesias já lá dentro do clube. Continue sendo o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil, continue aqui com o Tempo e Dinheiro. A gente volta amanhã ao vivo para mais uma edição a partir das 12h30. Vamos em frente e viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.